O Senhor abra os olhos no nosso coração nesta tarde. Nesta tarde vamos conversar um pouco, meditar um pouco acerca de gratidão. Gratidão como um estilo de vida. Será que eu sou grato conforme o Senhor deseja que eu seja? Então nós vamos proceder a uma leitura no segundo livro das Crónicas, no capítulo 20. Aqueles que tiverem a Bíblia, por favor, procuram. Nós vamos fazer uma leitura ligeiramente extensa. Segundo livro das Crónicas. O segundo livro das Crónicas continua a narrativa da história de Israel, com foco no reino de Judá e no templo de Jerusalém. E nós vamos ler um texto que remonta ao reinado do rei Josafá, rei de Judá, do século IX a.C. Então, vamos tentar extrair daqui algumas lições para a nossa vida. E nosso irmão Levi vai me ajudar a fazer a leitura. Segunda de Crónicas, capítulo 20, e eu pedi àqueles que puderem, em referência à palavra do Senhor, possamos ficar em pé e depois nós vamos tecer umas breves, creio eu. Umas breves. Então vamos ler. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segundo livro das Crónicas. Alguns já têm ouvido dizer segundo ou segunda Crónicas, mas não é segunda Crónicas, é segundo livro das Crónicas ou de Crónicas. Quando se encontraram? Aleluia. Então vamos ler. E diz o seguinte: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Judá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, o rei, dizendo: grande multidão vem contra ti, de além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Então o rei Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do povo de Israel e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos por ti na nossa angústia. E tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Versículo 14 até 26. Podes? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Giel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais nem vos assustais por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerais contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém.
Não temais nem vos assustais. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá, chegando ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terras sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até ao dia de hoje. Podemos ficar sentados. Graças a Deus pela sua palavra, apesar de extensa. Graças a Deus. Estamos bem? Vamos pedir ao Senhor que Ele abra os olhos do nosso coração. Amém? Ninguém havia visto um grupo de soldados tão esquisito e tão incomum. À medida que o exército de Judá avançava em direção às linhas da frente, nenhuma armadura brilhava ao sol, nem nenhum grito de guerra se ouvia. Em vez disso, o que se via eram mantos coloridos, adornavam os ombros daqueles soldados, armados com nada menos nem nada mais do que uma canção. E no centro dessa canção havia 2 palavras muito importantes. Rendei graças. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos repetir? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Era assim que agia, era assim que cantava a vanguarda do exército do rei Josafá. Assim marchavam os soldados da dianteira em direção ao inimigo. Eu confesso que nunca vi um exército parecido com este. O exército inimigo, provavelmente uma coligação, ficaram atónitos, ficaram perplexos e até pensaram, bem, aqueles não devem estar muito bem da cabeça. Mas, como os minutos seguintes iriam mostrar, a canção de gratidão dos soldados provou ser mais poderosa do que qualquer espada. Como nós ouvimos ler, porque quando começaram a cantar e a louvar, versículo 22, o Senhor armou uma emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, de modo que foram derrotados. A conclusão que eu chego é que os inimigos de Judá foram derrotados pela música. Esta coligação foram derrotados pelo louvor, foram derrotados pela gratidão. E os primeiros sons que se ouviram no campo da batalha foram 2 palavras surpreendentes. Rendei graças. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Como está a nossa gratidão, o nosso louvor? Eu não estou apenas a falar de música, estou a falar da nossa vida, como nós cantamos, quer ser fiel, quer viver
quero dizer aquilo que eu vivo e quero viver também aquilo que eu digo. Como está a gratidão ao Senhor? Gratidão como estilo de vida. Eu quero dizer-te, meu amigo, meu irmão, muitas guerras hoje são vencidas com as mesmas palavras, ainda que os nossos inimigos provavelmente sejam outros. Nossos inimigos são, por exemplo, as tentações. São um pecadozinho ali, um pecadozinho ali. É uma mentira aqui, uma mentira ali. São os nossos problemas. São as forças espirituais da maldade que são reais, que nos perseguem. Quantos sabem daquilo que eu estou a falar? Mas muitas guerras são vencidas pelo louvor, pela gratidão. Quando o povo de Deus diz: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia é para sempre. Então queria conversar um pouco acerca de uma arma espiritual que é a gratidão, que é o louvor. E sabem, muitas vezes nas Escrituras o louvor, a ação de graças aparece nos nossos lábios, nos lábios de várias personagens, depois da vitória ter sido conquistada. Isso é o normal, não é? Eu lembro-me uma vez ao meu filho, o Filipe, uma vez perguntou-nos lá em casa porque é que nós agradecíamos ao Senhor pela comida antes de termos começado a comer, porque ele dizia: então vocês ainda não provaram e já estão a dar graças a Deus pela comida. Vocês não estão a rir é porque estão a dormir. Quantos estão aqui a dormir? Quantos estão a dormir, digam amém. Aleluia. Então, normalmente é isso que nós pensamos. As coisas correm bem e nós agradecemos. Mas muitas vezes, e este episódio aqui em 2 de Crónicas mostra-nos que também outras vezes nós podemos ser proativos na gratidão ao Senhor. Quando os problemas estão à nossa frente, nós sabemos que a sua misericórdia dura para sempre. Então, em vez de esperar que as coisas aconteçam, vamos agradecer a Deus por aquilo que vai acontecer. Podes dar glória a Jesus? Então, este é o exemplo de Josafá. Vocês durante esta semana poderão ler, isto tem aqui tanta coisa interessante para nós estudarmos. Mas eu queria que vocês se lembrassem acerca do jovem Daniel, que foi exilado para a Babilônia. Quantos conhecem a história? Daniel, cova dos leões. Quando o rei Dario emitiu um decreto, ou alguém por ele, em que dizia que todo aquele que durante 30 dias fizer petição a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, será lançado na cova dos leões. Imaginem-se na pele, não dos leões, mas na pele de Daniel. Imaginem-se, um decreto destes. Mas sabe o que é interessante? É que para Daniel, nós quando lemos, para ele vemos que era impensável passar um mês sem orar. E muito menos orar a outra criatura que não Deus, que não o Deus verdadeiro. Para Daniel isso era impensável. Por isso ele continuou com a sua rotina, 3 vezes ao dia, ele punha-se de joelhos e orava como antes fizera. Depois vocês podem ler esta história em Daniel, capítulo 6. É assim, se eu fosse Daniel, não sou, se tu fosses Daniel, que não és, eu penso que nós pediríamos, oraríamos, suplicaríamos desesperadamente para que o Senhor nos livrasse daquele rei e daquela situação, para que mudasse a legislação. E Daniel, nós não sabemos exatamente tudo aquilo que ele falou com Deus, não é? Mas há uma coisa que no versículo 10 do capítulo 6 diz que ele deu graças diante de Deus. Vocês estão a imaginar alguém que foi condenado à cova dos leões, dar graças a Deus. E com esta arma, com a gratidão, com o louvor a Deus, ele conseguiu silenciar o medo que havia no seu coração. Ele proclamou a fidelidade a Deus e confiou no seu Deus durante toda aquela provação.
Quantos estão aqui que confiam em Deus? Então nós queremos ser como o exército de Judá do rei Josafá. Amém? Nós queremos seguir também as pisadas de Daniel. Mas, para mim, o principal soldado da gratidão, o primus inter pares da gratidão a Deus, é o nosso Senhor Jesus. Como em todas as coisas, Ele é o nosso exemplo. Por exemplo, quando na segunda multiplicação de pães, está em Marcos capítulo 8, antes que os 4.000 fossem alimentados, lembram-se o que é que ele fez? Ele orou ao Pai. Mas ele não pediu, ele agradeceu a Deus. Ele agradeceu. Também quando Lázaro estava lá na sepultura, João capítulo 11, Jesus, antes de efetuar aquele milagre, ele deu graças a Deus. Graças te dou, ó Pai. Até mesmo antes de ser traído, vamos dizer na primeira ceia, ele tomou um cálice e tendo dado graças, o partiu entre eles. Dar graças, gratidão. Também na quinta-feira santa, na véspera do seu martírio, Jesus com certeza teve orações agonizantes no Getsémani, mas ele também expressou sons impressionantes de gratidão. E Jesus, de alguma maneira, hoje estávamos a cantar Abre os olhos do meu coração, de alguma maneira Jesus teve os olhos do seu coração abertos, porque ele viu a alegria, e ele agradeceu ao Pai, viu a alegria daquele dia em que ele vai voltar a beber connosco, tomar a ceia connosco no reino do seu Pai. Por causa dessa alegria, ele agradeceu a Deus, mesmo naquele momento terrível. Ele encontrou forças para continuar até à cruz. Aleluia. Louvor, ação de graças, gratidão, é uma arma poderosa para nós podermos enfrentar os nossos inimigos. Graças a Deus então por isso. Então, esta gratidão, este exemplo, quer do exército do rei Josafá, quer o exemplo de Daniel, quer o exemplo de Jesus, conosco, as nossas ações de graças, o nosso louvor, a nossa gratidão, pode também tornar-se um exército marchando à nossa frente, declarando o amor de Deus contra os vários inimigos que nós encontramos no nosso dia-a-dia, contra a incredulidade, contra a doença, contra o desespero. Mas não apenas celebrando a vitória. É bom celebrar a vitória depois dela ter acontecido e temos que o fazer. Mas nós somos autorizados pelo Espírito Santo a antecipar essa vitória. E a agradecer a Deus ainda quando o inimigo está à nossa frente. E dizendo, estes não regulam muito bem da cabeça. Mas eu quero dizer aos irmãos, nunca regulamos tão bem da cabeça como quando nós antecipadamente nós glorificamos ao Senhor. Nós temos que nos centrar naquilo que é positivo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é santo, naquilo que é puro. E às vezes não tanto nas críticas e nos problemas que são reais. Mas com o Senhor nós temos vitória. Temos graças a Ele porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Já falámos de Josafá, Daniel. O nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. E agora vamos pensar em nós próprios. Vocês ainda estão aí, não estão? Eu também ainda estou aqui. Vamos pensar na nossa própria vida. Nós não somos um soldado de Judá, do rei Josafá marchando para a batalha. Nós não somos Daniel que tem que enfrentar, eventualmente, a cova dos leões. Nem somos um salvador. Nós precisamos de salvação.
Mas se estamos em Cristo, quantos é que estão em Cristo? Estou a dizer uma coisa que não é agradável, mas se estamos em Cristo, nós temos muitos inimigos. Alguns deles muito subtis, andam pelas sombras, dissimulados. Alguns deles nem tanto. Nós temos inimigos e fortes. Mas nós temos a certeza da vitória. E a gratidão, o louvor a Deus é uma das armas mais poderosas que nós podemos utilizar na guerra, e estou a falar de guerra espiritual, que se chama a vida cristã. A vida cristã é uma guerra. Porque nós, se estamos em Cristo, nós temos muitos inimigos. Por exemplo, só dar alguns exemplos que o meu relógio tinha pedido para ele andar mais devagarinho, mas ele não me obedeceu. Não sei porquê. Não sei. Em primeiro lugar, a preocupação. Ansiedade crescente. A falta de paz. Mas nós temos a promessa da paz que excede todo o entendimento. Como é que nós rechaçamos a ansiedade? Como é que nós revertemos todas estas preocupações, toda esta ansiedade, a falta de paz, na graça de Deus que excede todo o entendimento? Irmãos, é permitindo que os nossos pedidos sejam levados ao conhecimento de Deus. Sim, nós sabemos que devemos levar as nossas ansiedades no seu altar. Mas também, como diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nós devemos apresentar os nossos assuntos a Deus com ações de graças. Vamos lá dizer, com ações de graças. Nós não somos um reino de pedinchões apenas. Nós somos parte de pedinchões e parte daqueles que agradecem, que têm gratidão na nossa vida. Amém? Gratidão como estilo de vida. Então, meu irmão, agradece a Deus. Diz ao Pai, embora as preocupações pesem no dia a dia tanto sobre mim, ainda hoje, agora domingo à tarde, elas pesam sobre mim. Senhor, obrigado porque já tens provado a tua fidelidade tantas vezes. Eu quero agora concentrar-me naquilo que tu me tens dado. Eu creio que o Senhor provará a sua fidelidade novamente e novamente e novamente. Obrigado, Senhor. Estamos na hora de fazer esta oração. À medida que vamos apresentando os nossos assuntos, nós vamos apresentar um coração grato ao Senhor. Amém? Outro dos inimigos, a amargura. Nós sabemos que precisamos que a paz, que o shalom de Deus reine em nosso coração. Mas como é que nós podemos fazer isto quando alguém do nosso prédio, da nossa família, do nosso emprego, até da igreja, quando alguém nos dá cabo do juízo, como manter a paz com todos? Como? Como continuar a perdoar e tolerar aqueles que nos fazem mal e não permitir que a raiva e os maus sentimentos abafem o amor que Deus diz que nós devemos amar mesmo os nossos inimigos? Ou que todas estas situações, preocupações, amarguras, abafem o nosso ânimo, a nossa dedicação ao Senhor. Como fazer isto? Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz que nós devemos ser agradecidos. É assim que nós combatemos estes inimigos. Quando agradecemos sinceramente a Deus pela sua misericórdia, quando reconhecemos a sua bondade que cobriu e cobre os nossos pecados, então voltar a enfrentar essas situações, voltar a enfrentar essa pessoa é possível. Porque, como diz, a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações. Vocês vão terminar o versículo comigo. E sede, glória ao Senhor. Irmãos, não sei se perceberam,
Eu já o disse. Mas nós estamos a falar de guerra. E dar graças a Deus. Mesmo quando nós estamos aqui a louvar, e claro, dar graças não é apenas quando nós estamos aqui na igreja. Isto deve ser um estilo de vida. Mas mesmo quando nós estamos aqui a apresentar os nossos louvores, as nossas preocupações ao Senhor, tudo isto faz parte da guerra espiritual que é a vida cristã. Ok? Estão comigo? Então, é assim, estamos já a pensar em nós, falámos de alguns inimigos, nós poderíamos falar de muito mais inimigos. Agora tu pergunta assim, então o que é que eu vou fazer? Pergunta para ti. Não sei se... E eu pergunto, então o que é que nós vamos fazer? Vamos aqui pensar num plano de ação, ok? Vamos pensar num plano de ação. Qual é o plano de ação? Tem 2 pontos e o primeiro é começar a fazer alguma coisa. Como qualquer plano de ação. O hábito de agradecer não é fácil de estabelecer na nossa vida, principalmente quando estamos sobre tentação, sobre provação, quando estamos em momentos difíceis, sabem? Por vezes a nossa vida cristã é uma vida de altos e baixos, mas em Jesus nós devemos ter uma média mínima que é, nós acreditamos quem Ele é, sabemos quem nós somos nele, agradecemos, entregamos os nossos pedidos, sim, mas não precisamos de estar em altos e baixos, compartilhamos os nossos assuntos com outros, mas nós nunca entramos em desânimo, porque o Senhor, Ele é poderoso e Ele é fiel, amém? Então, é mais fácil permitir, muitas vezes, irmãos, é mais fácil permitir que a preocupação, que a angústia salte os muros da nossa vida, vamos por assim dizer, depois dar terreno ao pecado e ceder depois as portas da nossa casa à amargura, do que erguer a bandeira da gratidão. Mas lembram-se como é que fez o exército de Josafá? Eles deixaram as espadas em casa e eles marcharam dizendo, damos graças ao Senhor, porque a sua misericórdia é para sempre. Então muitas vezes nós desistimos de lutar, estamos sem força, estamos desanimados para utilizar esta arma, mas eu quero dizer, Deus compreende-te. Deus compreende-te. Deus sabe tudo sobre ti. Deus sabe tudo sobre mim. E o mais incrível é que ainda hoje eu quero falar contigo. Então abre os olhos do teu coração. Pede a Ele, Deus, abre os olhos do meu coração. Deus compreende-nos. Deus te ama, Deus nos ama. Então, como é que nós podemos usar a gratidão? Já disse, o primeiro passo é começar. Começar tendo em vista criar um hábito. Então nós devemos agradecer, ser gratos, não apenas após a consumação das vitórias, mas antecipando essa mesma vitória. Amém? O apóstolo Paulo disse, graças a Deus. Ele primeiro enumera grandes situações difíceis que ele teve na sua vida e depois ele diz, mas graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Então, quando nós agradecemos, mesmo no meio destas dificuldades, e depois ele ainda completa o versículo quando diz, e por todo lugar manifesta o cheiro do seu conhecimento. Quando nós somos agradecidos, ainda que passando por situações difíceis, nós estamos a deixar o bom cheiro de Cristo por onde quer que nós passamos. Amém? E essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida.
Normalmente quando nós vamos orar, quando temos momentos de oração, nós normalmente temos uma lista de assuntos. É assim ou não é? Quantos têm uma lista de assuntos? Eu já tenho que ter uma lista porque aqui esta lista desaparece às vezes de um dia para o outro. Tenho que escrever. Mas olha, irmãos, é bíblico, devemos ter uma lista de assuntos. Mas quero sugerir, vamos começar as nossas orações, mesmo lá em casa, quando estamos a apresentar os nossos assuntos ao Senhor. Antes de dizer, ajuda-me, Senhor, por isto, primeiro vamos dizer, Senhor, obrigado por aquilo que tu já fizeste, por aquilo que fizeste, por aquilo que está a acontecer. Obrigado por isto, obrigado por quem tu és, obrigado por que eu sou em ti. E depois vamos apresentar os nossos assuntos, está bem? Antes de falar sobre os fardos que nos parecem mais urgentes, vamos lembrar aquilo que Deus já fez por nós. Precisamos nos esforçar para que isto seja um hábito. Precisas te esforçar para que isto seja um hábito. Preciso me esforçar para que isto seja um hábito. Agora não estou a falar de nós enfiarmos a cabeça na areia como avestruz, fazermos de conta que os problemas não existem, porque eles existem. Não é isso que eu estou a dizer. Nem estou a dizer para nós falarmos para Deus coisas que nós não sentimos. Mas se nós temos dificuldade em agradecer no meio dos problemas, vamos pedir-lhe ajuda. Espírito Santo, ajuda-me. Porque eu quero ser alguém que primeiro agradece e depois pede. Porque eu já tenho tanta coisa que tu me deste e que eu não mereço. Então, eu sou grato a ti, Senhor. Então, as ações de graças serão desprovidas de valor se não forem fruto de um coração sincero. De um coração sincero. Jesus certa vez diz, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que isto não se passe connosco. Mas se temos dificuldade em agradecer ao Senhor, vamos pedir-lhe ajuda. E os irmãos se lembram, em Lucas, capítulo 18, Jesus contou a parábola, não era isso, agora estava a fazer confusão. Em Lucas capítulo 18 fala daquele fariseu que começou a orar, e ele orou bem, porque ele começou a dizer, graças te dou, ó Pai. Lembram-se? Mas depois ele estragou tudo. Ele borrou a pintura. Ele disse, graças te dou, porque não sou como os outros. Roubadores, injustos, nem ainda como este, que aqui está ao meu lado, este publicano. Gratidão, sabendo quem nós somos, com humildade, sabendo que tudo o que nós temos depende dele. Tudo o que nós temos vem dele. Não temos nada que seja nosso. Glória ao teu nome. Então, o apóstolo Paulo ensina-nos a dar graças, estamos a chegar ao fim, em todas as circunstâncias. Agradecer a Deus sempre. Então, irmãos, agradecer sempre, isto sugere mais do que uma espontaneidade. Exige uma decisão, uma resolução de agradecer a Deus sempre. É isso que Deus me convida hoje e te convida a ti. Agradecer a Deus em qualquer circunstância. Lembrar os motivos que nós temos, e nós temos muitos motivos de gratidão. Às vezes, quando começamos a exercitar a memória, nós vamos descobrir coisas que já nem nos lembrávamos. E então, oh Senhor, obrigado por mais isto, obrigado por mais aquilo. Se nós nos concentramos nas desgraças, nós vamos ser especialistas em reclamação. Mas nós, se nos especializarmos em relembrar aquilo que Deus é e aquilo que Ele fez por nós, nós vamos ser especialistas em gratidão. Quer ser um especialista em gratidão ou em reclamação? Então, primeiro passo, tornar um hábito a gratidão na nossa vida.
tornar um hábito. Lembrar das respostas que Deus já fez às nossas orações anteriores, hein? As vitórias que Deus já nos deu, as dádivas que Deus nos deu. Lembrar do muito que nós temos e não merecemos. Quantos têm coisas que Deus lhes deu e que não merecem? Eu tenho. Coisas que temos e que não merecemos. Em vez de lembrar do pouco que não temos, porque se calhar não merecemos. Então, Ele é bom, o seu amor é eterno. E depois vamos identificar esta bondade, este amor eterno na figura do nosso Salvador. Aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou, aquele que ascendeu ao céu, aquele que virá para buscar a sua igreja. E que Ele hoje intercede por nós. Então, se temos dificuldade em louvar, não obstante todas estas maravilhas, vamos pedir ajuda, que Ele nos vai ajudar. Amém, irmãos? Então, quando nós fazemos isto, gratidão em primeiro lugar. É bem possível que Deus coloque uma mesa perante nós, como Davi disse, preparo uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Os inimigos estão ali para zombar de nós. Mas nós, quando nos focamos em Deus, Deus prepara uma mesa para nós. Então, vamos começar a fazer isso. Em segundo lugar, qual é o segundo passo da ordem de batalha, irmão Jorge? Então, o primeiro é começar, e o segundo é continuar. Até transbordar, porque também lá diz, preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e o meu cálice começa. Parece que não temos nada para agradecer, mas temos, a certa altura, já deita fora o cálice. E o inimigo fica envergonhado. Glória ao nome do Senhor. Transbordar. Continuar, manter um hábito adquirido, ou seja, um estilo de vida. Ao cultivarmos este estilo de vida, então o nosso coração vai estar superabundante de ações de graças. E Paulo menciona este facto como um dos pilares da vida cristã. Nós estamos a viver a vida cristã, mas Paulo diz assim, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, quantos já receberam Jesus como Senhor? Como recebestes, da mesma maneira como recebestes, assim, do mesmo modo, andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Então, continuando, transbordando, vamos sempre melhorando no Senhor, amém? Então, crescer e transbordar não é uma prática discreta, não é apenas uma etapa da oração antes de fazer aquele nosso rol de petições. Como eu disse, é um estilo de vida. Quando somos abundantes, descobrimos que a gratidão brota do nosso coração. Assim como quando nós, a maioria de nós, quando acordamos de manhã, o nosso corpo levanta-se, não é? Já está habituado, não precisamos estar a dizer, olha, levanta-te. Às vezes não se apetece, mas nós levantamos, não é? Mas então, e desta forma, vamos acabar por dizer obrigado, Senhor, de uma forma não planeada, mas por um impulso real do nosso coração. Quer quando nós vemos as maravilhas da natureza, aquele hino antigo
grandioso és tu, fala, uma das estrofes fala que nós quando andamos na natureza agradecemos ao Senhor. Por aí fora, todas aquelas estrofes têm verdades maravilhosas, seja com as maravilhas da natureza, seja quando inclinamos a cabeça em oração antes das refeições, antecipando aquela bênção que vamos receber, não é? Em qualquer motivo da nossa vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Como já dissemos, nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, estamos em Cristo, e os inimigos da nossa alma, o inimigo da nossa alma, os seus parceiros, não gostam de nós. Eles vão avançar contra mim, vão avançar contra ti, mas nós vamos usar as ações de graças como uma arma bem oleada. Como num exército, a nossa arma está lá na arrecadação, mas está sempre pronta a disparar. Tem que ser limpa, todos os dias, tem que ser treinada. E por isso, eu espero que ações de graças não esteja lá guardada, lá na arrecadação, sem ser oleada, sem ser usada. Amém, irmãos? Então, vamos marchar como os soldados de Josafá, cantando, obrigado, Senhor. Ao mesmo tempo que desembainhamos a espada do Espírito. Dizemos, confiamos em Ti, Senhor. Confiamos naquilo que Tu dizes acerca de Ti. Confiamos naquilo que Tu dizes que eu sou em Ti. Resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Resistir, não com o nosso poder, mas com louvor, gratidão e com a palavra de Deus. Meu querido irmão, fecha os teus olhos, faz favor. O Senhor continua a abrir os olhos do meu coração. Continua a abrir os olhos do nosso coração, Senhor. Senhor, Tu nos deste o nosso corpo, nos deste a nossa alma, nos deste o nosso espírito. Nós compreendemos, Senhor, que ser grato e exercitar gratidão, Senhor, é como exercitar os nossos músculos, Senhor. Se nós ficarmos quietos, nós nunca vamos mudar de nível, nunca nós vamos poder usar estes músculos físicos, Senhor. Ajuda-nos a exercitar este músculo espiritual. Ajuda-nos a decidir ser gratos. Ajuda-nos a alinhar o nosso coração com a Tua vontade, Senhor. Muda as nossas perspectivas, Senhor. Que nós possamos não apenas ver os nossos problemas, mas também as oportunidades, Senhor, que Tu nos dás de experimentar a Tua fidelidade. E nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua fidelidade. E nesta tarde nós reconhecemos que a verdadeira alegria, Senhor, não vem das circunstâncias, mas vem de Ti. Quando, Senhor, nós escolhemos agradecer, estamos declarando a nossa fé na soberania, na Tua soberania, no Teu amor, Senhor. Aleluia. Eu não sei, grupo de louvor, se nós podemos cantar algum refrão dos que cantámos há pouco, enquanto vocês estão a subir. Eu queria te perguntar, meu irmão, se estás pronto para decidir ser grato hoje. Se estás pronto para decidir mudar a tua atitude. Começa agora mesmo. Se já estás a fazê-lo, graças a Deus por isso. Continua até transbordar. Irmãos, nesta tarde, enquanto temos os nossos olhos fechados, vamos lembrar dos motivos, de 2 motivos, 3 motivos, pelo qual nós precisamos de agradecer a Deus. E abre a tua boca, não precisas de gritar, mas agradece ao Senhor por aquilo que Deus está a revelar ao teu coração e que tu sabes, Ele é digno. Expressa essa gratidão.
Irmão, faz desse hábito algo diário. Experimenta a transformação na tua vida. O salmista disse: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Se tu queres decidir nesta tarde, sim Senhor, eu aceito o teu repto de assumir a gratidão como um estilo de vida, e por isso eu coloco-me em pé e vou cantar com os meus irmãos esta canção. Faz favor. Santos e os anjos se prostram aos teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a os santos e os anjos se prostram aos teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e cantam, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, tu és digno da nossa gratidão, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tu és glória. Tudo é para ti, tu é a glória. Tu és digno de tudo. Canta com gratidão. Tu és digno de tudo. Levanta as tuas mãos para o céu. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti, tu és glória. Tu és, mais uma vez. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti, tu és glória. Aleluia. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos aplaudir ao Senhor pela sua misericórdia. Aleluia. 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 Os irmãos podem ficar sentados, vocês não saiam. Eu não queria passar o microfone ao pastor Henrique. Ainda está aí, não está? Ótimo, está. Sem dar oportunidade a ti, meu amigo, minha amiga. Esta mensagem foi destinada principalmente àqueles que são filhos de Deus, que reconhecem a autoridade da palavra de Deus. Mas a Bíblia também nos ensina que todo
todo o ser vivo deve louvar a Deus, porque Ele, além de nosso Salvador, Ele é o nosso Criador e Ele tem direitos sobre a nossa vida. E a Bíblia contém a história da nossa redenção e nós somos gratos a Deus por isso. Mas eventualmente tu estarás aqui e nunca deste o teu coração a Jesus, nunca aceitaste Jesus como teu Salvador. Nós não vamos fazer nenhuma pressão, mas queremos dar-te a oportunidade. Se tens sentido ao longo destes tempos Deus falar à tua vida, e se tu hoje queres decidir entregar a tua vida a Jesus, faz um sinal. Nós queremos ver, queremos dar-te a oportunidade de tu fazeres parte também desta comunidade. Temos alguém connosco? Se temos alguém connosco que possa vir à frente, podem cantar mais uma vez o